Amadinhos, semana passada, quem estava aqui a semana passada? Quem esteve no culto? Olha quantas pessoas. Você acha que você testemunha comigo que nós começamos uma nova era nessa igreja? Eu tenho orado a Deus e Deus tem dito para mim: há um tempo de avivamento novo começando. A glória do Senhor caiu sobre nós essa noite no louvor. E assim vai ser daqui para frente. Alguém me procurou essa semana, depois do momento de oração, e falou: pastor, eu estava orando em casa, Deus falou para mim que Deus vai fazer milagres e prodígios nesse lugar. Eu creio nisso, creio mesmo. E quando nós, a semana passada, vimos todas aquelas crianças, durante 4 horas, um pouco mais até, tremendo o que a gente pôde escutar, o que a gente pôde ver com os nossos olhos, o carinho com que foi preparado, o mergulhando em Gênesis. Por isso eu pedi para o pastor Gustavo e falei: vamos fazer umas semanas de mergulhar em Gênesis, vamos mergulhar com a oferta, com a palavra, e dessa forma nós vamos entender. E não foi diferente quando chegou aqui na segunda-feira à noite. Quem veio no seminário de finanças? No Próspero Soul, olha só quantas pessoas, maravilha. Quem veio, gostaram? Foi lindo, né? Ele saiu daqui, ele foi para a Comunidade das Nações em Brasília. Tem um amigo pastor que eu troco alguns Twitter com ele. Ele estava falando para mim, que privilégio vocês tiveram. Nós gostaríamos de ficar com ele uns 10 dias aqui, né? Ele pôde ficar lá alguns dias também. Irmãos, no primeiro dia ele ensinou para a gente semente. Então ele ensinou assim: pão, semente 1, semente 2. Diga comigo: pão, semente 1, semente 2. Quem veio no seminário sabe do que eu estou falando. No segundo dia, ele explicou para a gente quais são as manifestações de uma alma próspera. Quais são as manifestações? Então ele ensinou que uma alma próspera é uma pessoa que vive em paz, apesar das circunstâncias, porque é uma pessoa que já tratou a sua alma. É uma pessoa que tem confiança em Deus, como Abraão. É uma pessoa que tem progresso, como Abraão teve, e frutifica. Tem os frutos do Espírito: longanimidade, domínio próprio, amor, amabilidade, todos esses aspectos do fruto do Espírito. E no terceiro dia, ele ensinou sobre o domínio da alma o domínio do Espírito sobre a alma. Diga comigo: domínio do Espírito sobre a alma. Então, esse é o foco que eu quero dar para você. Como nós vamos fazer? Qual que é a conduta de um homem espiritual que permite? Ele explicou claramente: se seu espírito não dominar sobre a sua alma, ou seja, se o seu espírito não vencer a sua alma, você não vai conseguir ser um homem espiritual. E você vai sempre atrás do Kedoloamer, que o pastor falou, e não atrás do Melquisedeque Jesus. Você vai sempre atrás do mundo e você não vai atrás das coisas de Deus. Você vai desistir na primeira vez que disserem uma coisa que você não gostou, ou que alguém olhar torto para você, ou alguma coisa não lhe convenceu, por qualquer motivo. Às vezes por motivos fúteis nós desistimos. Por quê? Porque nós somos carnais e não espirituais. E essa noite eu quero falar um pouco com você. Coloca o slide para mim aí. Eu quero falar um pouco com você sobre isso. Qual é que é a conduta de um homem espiritual? Qual é que é a conduta? Olha só, nós vamos entrar então nesse propósito de mergulhar em Gênesis, como já fizemos domingo passado, quando descemos e acompanhamos a exposição. A conduta de um homem espiritual: a alma está representada aqui. Ela quer tudo para você, claro, ela quer satisfazer você. Ela quer que você não abra mão da sua vida de prazeres na terra, em troca daquilo que Deus está te chamando, daquilo que Deus está te dirigindo, etc. E aí está o homem espiritual, que vem do Espírito, é aquele espírito quebrantado, né? Circuncidado. Para quê? Para que haja uma alma próspera. Então no círculo do meio aqui, ó, naquele pequeno sobreposição do homem espiritual sobre o homem carnal, está a alma próspera. Ou seja, você quer que a sua vida seja próspera e você tem uma alma próspera. Ele explicou direitinho que prosperidade começa com as suas emoções bem ajustadas, seu passado bem trabalhado, curado. E então você quer uma alma próspera? Quem quer uma alma próspera?
Quem quer? Amém? Então, se você quer uma alma próspera, permita que o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de você, cada vez ganhe mais espaço. Ele é tão bom, Ele é tão generoso, que Ele só vai ocupar o espaço que você permite. Lembre-se, Ele não tem sociedade, Ele não tem participação, Ele não tem aliança com a carne. O Espírito Santo só tem aliança com o teu espírito, e é você quem decide quanto você quer que Ele tome lugar dentro do teu espírito. Amém? Muito bem, então vamos entender um pouco sobre Abraão. Abraão, um homem de fé espiritual, guerreiro, paciente, que sabe esperar, o que não é uma característica nossa, da nossa geração. Nós vivemos num mundo de ansiedade, que não sabemos esperar. Um homem generoso, abençoador e abençoado. Diga comigo, abençoador, e abençoado. A grande característica de Abraão, para que o espírito dele dominasse sobre todas as coisas, foi a fé. Diga comigo, fé. E esse é o primeiro ponto que eu quero colocar para você. E em vez de eu definir fé para você, veja como Paulo define a história de Abraão quando ele escreve as cartas e quando ele escreveu para Hebreus. Então ele está escrevendo para os próprios judeus, para os próprios hebreus. Ele está escrevendo para o povo dele. E então, no capítulo 11, no versículo 6, ele fala, ele está explicando, sem fé é impossível agradar a Deus. Pronto, poderíamos parar a palavra aqui, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que é galardeador daqueles que o buscam. Pulando para o versículo 8, ele começa a descrever sobre Abraão, e vai até o 12. E ele fala, pela fé, Abraão, quando chamado, conheceu e obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Então eu pego um menino aqui da igreja que tem vocação, que tem chamado, e ele está empregado direitinho, tudo trabalhando, e eu falo para ele, sai da tua terra, eu quero que você vá para Cascavel, nós vamos abrir uma casa do oleiro lá, e você vai lá, mas eu não conheço lá, eu não sei que é lá. Não, eu quero que você vá. Quantos que você acha que iam concordar comigo assim, sem maiores explicações? Quase nenhum. Mas foi assim que Abraão fez. Quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Eu ainda falei em Cascavel, e eu dizia para o cara, você está disposto a ir para um lugar que nós vamos te enviar? Qual lugar? Não precisa saber, nós vamos te mandar. Pela fé, ele peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa que foi dada a ele, os filhos dele. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Ele esperava o céu, como eu e você esperamos. Levante sua mão direita, faça isso profética. Eu como Abraão, espero a cidade, Jerusalém, eterna, onde eu vou habitar para sempre. Amém? Aplauda o Senhor Jesus por isso. E Paulo, tão conciso e tão claro nas suas explicações, dizem que ele ditava tudo e outro escrevia, né? Só em algumas cartas ele fala, agora escrevo eu à mão, eu mesmo. Então Paulo continua dizendo assim, pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Ontem de manhã a pastora foi na praia e daí ela trouxe um colírio. E daí eu falei, me empresta aquele teu colírio para me pingar no meu olho. Daí eu peguei na tampinha assim, tinha areia, lembrei desse verso aqui. Eu falei, só aqui tem umas 30, 40 grãozinhos de areia, imagine quantos que tem lá. E assim é a descendência de Abraão. Abraão, um homem que vivia a glória de Deus. Diga comigo, vivia a glória de Deus. É isso que eu e você precisamos entender.
Eu e você fomos feitos para a glória de Deus. Nós somos a glória de Deus. Diga comigo, eu sou a glória de Deus. Então Ele quer manifestar em você. Ele espera que você e eu abramos o nosso coração, o nosso espírito, para que, pode pôr de novo aquele slide ali, por favor, para que nós possamos sobrepor o nosso espírito à nossa alma. Então nós vamos dizer como Davi: a alma minha louve ao Senhor, a alma minha adore ao Senhor, a alma minha obedeça, a alma minha pague o preço, a alma minha sacrifique, a alma minha. E assim Abraão, homem que vivia a glória de Deus, era fundamentado na fé. O homem que buscava viver a glória de Deus mais que a própria vida. Mais que a própria vida. Não estava preocupado com a vida. Então amanhã de manhã, quando você acordar, não esquece dessa palavra. Então você vai lembrar de acordar 15 minutos antes, pegar a sua Bíblia e começar a estudar Gênesis. Leia o livro de Gênesis, para você acompanhar a igreja. Abraão, homem espiritual. E o que o homem espiritual tem? Coloca aí Gênesis 15:1. Homem espiritual tem palavras de Deus para a sua vida. Olha só. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Deus estava o tempo todo falando com Abraão. Por quê? Porque ele entendia que ele era espiritual e ele parava para ouvir. Ele recebia a visitação de anjos. Diversas vezes, você vai ler lá em Gênesis. Ele recebia inspiração. Muitas vezes fala assim: e o Senhor falou com ele em sonho, e o Senhor falou com ele em visões, e o Senhor falou com ele através dos anjos. Por quê? Porque a gente tem que gerar esse lugar. Você precisa gerar esse lugar no teu coração. Olha só, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Pronto. A gente estava conversando sobre um assunto à tarde, eu falei para a pastora, falei: eu estou errado nisso. Eu preciso entregar isso e pronto. É só entregar. E aí fui para o meu escritório orar e falei: Deus, me ajuda a entregar isso. Porque um homem espiritual, ele entrega. Diga comigo, homem espiritual entrega tudo na mão de Deus e ama mais a Deus que a própria vida. Amém? Aplauda o Senhor Jesus por isso. Olha só. Ama mais a Deus que a própria vida. Homem espiritual, coloca aí Gênesis de novo 15:6. Um pouquinho para frente. Homem espiritual crê na palavra de Deus. Olha o que fala o Abraão aqui, ó. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Ou seja, você quer justiça para a sua vida? E aqui, justiça, entenda-se a tua sustentação, os teus lucros. Vamos falar da parte financeira que ouvimos tanto essa semana. Mas também vamos falar da saúde. Vamos falar dos relacionamentos. Vamos falar da paz, que transcende todo entendimento. É isso que é justiça. Então Abraão creu no Senhor. Então, coloca a mão no seu coração e diga: eu creio em Deus. E por isso, eu posso esperar a justiça dele. Amém? Aplauda mais uma vez o Senhor Jesus. E aí Abraão, no capítulo 18, tem uma promessa sensacional. O cara está com 75 anos de idade. Daqui 7 anos. 75 anos de idade, o cara recebe uma promessa. E fala assim: olha, você vai ter um filho. Deus promete um filho para ele. Preste atenção. O homem espiritual sabe esperar pacientemente. Esperar. Diga comigo, esperar. Em Deus. Olha que importante que é isso. Abraão, um homem que soube esperar. Tinha 75 anos de idade e recebe uma promessa. Você vai ler lá no capítulo 18. Ele recebe uma promessa: você vai ter um filho. Os anjos visitam a casa dele, dizem para ele: você vai ter um filho. 11 anos depois, ele já permanecia na fé dele.
se deixou seduzir por Sara, que promete para ele a própria escrava, a própria serva. Como Abraão, nós também não somos perfeitos. Mas Deus entendeu que havia um propósito na vinda de Ismael. Mas 25 anos depois vem Isaac. Quem de nós consegue esperar uma promessa de Deus 25 anos? Às vezes nós não queremos esperar para amanhã. Às vezes o pastor fala assim, faça um propósito com Deus, oferte aqui, faça uma remissão. Aí a pessoa vem e faz realmente. Ou a pessoa procura Deus na quinta-feira na oração, todo dia de meio-dia vem aqui orar, e daí passado um mês, Deus não moveu nada, a pessoa se acha no direito de dizer, não, esse Deus não me atende. Esse é o nosso imediatismo de hoje, não é verdade? Nós somos assim, somos imediatistas, somos uma geração de imediatistas. E Deus está nos convidando a entender que um homem espiritual é aquele que entrega nas mãos de Deus e deixa Deus conduzir e fala, na hora certa Deus vai abundar. Não, mas eu não estou vendendo. Não, na hora certa eu vou vender. Não, mas eu não estou produzindo. Na hora certa eu vou produzir. Não, não estou tendo lucro. Na hora certa eu vou ter lucro. Não, não estou aguentando mais essa pressão. Na hora certa Ele vai tirar a pressão. Ele tem um propósito para tudo. Diga comigo, para tudo há um propósito. Diga mais alto, para tudo há um propósito. E eu vou esperar o propósito de Deus. Então, o homem espiritual é aquele homem que tem aliança com Deus. Ele entende, ele responde e ele cumpre o propósito de Deus. Gênesis capítulo 12 é o momento que começa a vida de Abraão e Deus fala para ele, então disse o Senhor a Abraão. Diz ele, saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Olha, vá para onde? Para onde que eu vou, Senhor? Ah não, eu não vou. Não, para onde que eu vou? Não. Nós ficamos irritados até se a gente não sabe exatamente, quando o GPS leva a gente por um outro caminho, a gente fica bravo. Agora imagine, o cara fala, por onde eu... Sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E aí a promessa, versículo 2 do capítulo 12. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, olha o que diz, por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Homem espiritual entende, responde, cumpre o propósito e vai em frente. Onde que você está baseado nisso? Eu estou baseado no meu amor, no amor de Deus para a minha vida. Estou baseado nisso. Estou lembrando de uma situação que 22 anos atrás, Luciano Subirá, que tem a Igreja Alcance em Curitiba, São José dos Pinhais, deve ter umas 6 mil pessoas na igreja dele. Naquele tempo ele era um pastor adjunto, lá na igreja da comunidade cristã de Guarapuava. E ele foi fazer retiro na igreja que nós frequentávamos em Pato Branco. E então colocaram eu dormir com ele, porque ele tinha um aparelho, fazia muito barulho. Ele falou, não, deixa eu me lavar aquele lá. Era assim que funcionava. Então eu fui lá deitar com ele num quartinho, era um pequeno quartinho. Nós deitávamos no chão os dois. Os dois já não eram magrinhos. E nós ficamos ali, entendeu? Aí quando eu fui tomar banho, eu tinha que sair pelo corredor para tomar banho, e ele escreveu um bilhete para mim que eu tenho guardado dentro da minha Bíblia. Está escrito assim, Ademir, Deus falou comigo. Está lá escrito mais ou menos nessas palavras.
Deus vai te fazer um homem de pregação. Eu fiquei olhando para aquele papel. Não, Deus vai te fazer um homem de pregação. Deus vai usar você para evangelizar. Deus vai mudar toda a tua história. E eu estava firme ainda, peso na minha alma. Eu ia lá e falava assim, não, mas fim de semana eu tiro aqui para Deus, mas segunda-feira eu tenho aquele negócio para fazer, tem aquele outro, tem aquele dinheiro, meu Deus, eu vou cobrar, vou não sei o quê. E era uma evolução imobiliária ambulante aqui na cabeça. E assim eu vivia fazenda e boi, inseminação, e cavalo e não sei o que, crioulo, e vamos não sei aonde, e bem no meio dessa turbulência toda, ele chega para mim e fala assim, Deus vai te tirar desse lugar. Escreveu, está escrito, eu tenho escrito aqui no computador, eu fotografei. Deus vai te fazer um pregador. Eu falei, rapaz. Então, com o tempo eu decidi, não adianta. Deus é que comanda tudo isso, porque eu tentava ir para o lado de lá, eu quebrava os dedos, eu falava, ai meus dedos, vamos para cá, ai meus dedos de novo. Dá a impressão que eu punha o dedo na arapuca, assim, cada vez que... Sou eu que mando, Deus falava, sou eu que faço, não é você. Não é você, seu metido, não é você, seu orgulhoso, não é você, seu soberbo, não é você se achando que é inteligente, esperto, nada, quem faz sou eu, levanta a sua mão e diga, quem faz é Deus. Por isso eu creio no milagre, na minha vida, em nome de Jesus, amém, aplauda o Senhor Jesus. Você vai abençoar muitas pessoas. Eu falava, eu? Não tenho relacionamento com ninguém. Deus vai mudar isso na tua vida. É assim. Homem espiritual tem aliança com Deus. Sabe de uma coisa? Só pode ter uma esperança que não se desespera aquele que descansa na providência divina. Se você não descansar na providência divina, por isso eu gosto de vir aqui ao meio-dia orar, né? Gosto mesmo de ficar ali orando, de joelho, dizendo, Deus, tem misericórdia de mim, eu preciso corrigir isso na minha vida. Eu gosto de vir todo meu dia. Eu vim na quinta-feira à noite aqui, foi tremendo. Agora mesmo uma irmã entrou aqui e falou assim, lembra aquela ferida que eu tinha quinta-feira à noite embaixo do pé que eu mostrei para o senhor? E nós oramos ali? Lembro. Acabou, pastor, aqui todo sapato, salto alto. Está aí ela, está aqui, entendeu? Todo sapato e salto alto. Deus é bom, diga comigo, Deus é bom. Deus é para aqueles que esperam sem se desesperar. Abraão esperou sem se desesperar. Por quê? Porque ele era um homem obediente. Homem espiritual cumpre ordens. Põe Gênesis 12:4 aí, 12:4. Cumpre ordens, é o versículo seguinte ali. Cumpre ordens. Veja o que Deus fala para ele. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Diga, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Como lhe ordenara o Senhor. Aqui você fala para alguma pessoa, às vezes assim, fala, escuta, Deus está falando para mim para você abrir sua casa, fazer um pequeno grupo, porque você vai ser abençoado. Eu não abri minha casa de jeito nenhum. Deus está falando para mim para você ir para um pequeno grupo, porque lá você vai ter relacionamento, lá você vai ser abençoado e abençoador como Abraão. Eu não vou, capaz que eu vou tirar mais uma noite da minha casa, na segunda-feira, na quarta-feira, sei lá que dia lá, para ir. Não, eu não vou. E aí nós queremos a bênção. Você está entendendo? Está entendendo, igreja? Amém. Então Gênesis 22:2 fala assim, ó. Então disse, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. E aí a história, você sabe, está lá no capítulo 22, para você recordar ela, para você ler, para você aumentar a sua fé. O cara sai de casa, manda albornar os seus camelos, pega seu filho, coloca ali lenha, faz o próprio filho carregar a lenha, e fala, vamos embora, vamos subir Moriá aqui. Nós estivemos lá, né, pastor, no Monte Moriá agora em fevereiro, e fiquei imaginando, aquela montanha lá, que para a gente subir lá tem que pegar um ônibus especial. Tem que pegar um ônibus especial. E aí,
a gente vê, Deus pede o sacrifício do próprio filho. Havia uma paciência obediente em Abraão. Era tão grande. Ele acreditava que a promessa de Deus não poderia ser frustrada. Falava, mas se Deus me deu, Deus vai. É dele. Ele deu, ele vai levar. Eu mostrei essa semana para uma pessoa um vídeo de um pastor que perdeu a filha no hospital em Cascavel com 12 anos de idade. Pastor de Guaíra. Perdeu a filha. Pense uma coisa chocante. Ele acabou de morrer a filha. Ele grava, ele fala, está aqui do meu lado. E ele está falando para a esposa. No vídeo, falando para a esposa, querida, nossa filha morreu. Está aqui do meu lado, dentro do hospital, o EPECAN de Cascavel. Ele é amigo do Adalberto, e o Adalberto, eu fui ligar para o pastor Adalberto, porque uma irmã da igreja falou, olha, tem uma pessoa em Guaíra, que é delegado da Polícia Federal, que precisa ouvir de Deus, está com câncer, tem 38 anos, mostrou até a foto para mim, e a esposa dele quer muito. O senhor não conhece ninguém? Eu falei, eu vou perguntar para o Adalberto, e daí ele falou, olha, tem tal pastor, ele vai chegar domingo à noite de volta, então para amanhã nós vamos falar com ele sobre isso. Mas esse pastor perdeu a filha há 2 semanas atrás, nessa tragédia. Mas se você ver o que ele fala, é o Abraão falando. É o Abraão falando. Abraão cria que nem a morte colocava limites no poder de Deus. Amém? Diga comigo, nem a morte coloca limites no poder de Deus. Sabe por quê? Abraão era um homem resiliente. Você entende o que é resiliente? Um homem de paz. Um homem de paz. É aquela capacidade de adaptação que cada um de nós precisa ter. A flexibilidade, a habilidade de nos mantermos estruturados perante situações estressantes, situações difíceis. Resiliente. Diga comigo, resiliente. Esse era o Abraão. Alguém que ao passar por uma situação difícil, consegue fazer o que já fazia antes, sem perder o foco. Não, eu estou passando por um vale da sombra da morte, mas eu vou continuar adorando. Eu estou passando por um perrengue terrível, agora é que eu vou adorar. Eu estou no monte, estou muito bem, agora é que eu vou adorar. E esse é o processo. Esse é o processo. Esse é o processo. Eu me lembrei agora que eu comentei essa semana sobre uma pessoa que vinha com uma intensidade tremenda, vinha, buscava e tal, até que encontrou a paixão da vida dela. Alinhou a vida. Tudo deu certo. Vida alinhada. Sumiu. Sumiu. Deus é bom. O dia que ela voltar, eu quero comemorar, como um pai que comemora a volta de um filho. Eu sempre comemoro aqueles que voltam. Estou vendo uma pessoa aqui que faz tempo que não vinha. Meu Deus, como eu estou feliz. Por quê? Porque o filho volta à casa do pai. A gente daí tem que dar um anel para ele, né? Vestir roupa nova, festejar. Irmãos, vamos fazer uma festa. Voltou mais um irmão. É assim que tem que ser. Alegrai-vos, porque voltou mais um. Amém? Então, Abraão era assim, alguém que tinha resiliência. Ele passava por uma dificuldade, ele não mudava o foco. Falava, não, eu estou obedecendo Deus, eu estou seguindo o caminho de Deus. O homem espiritual não tem desavenças. Não tem desavenças com ele. Põe 13:8 aí, faz favor. Gênesis 13:8. Homem espiritual não tem desavenças. Diga comigo, não tem intrigas. Não, fala mais alto, diga, não tem intrigas. Sabe por que a gente é cheio de intrigas? E intrigas é a morte da glória. Diga comigo, intriga. Desavença é a morte da glória na minha vida. É assim que funciona. Se você, da mesma fonte, sai água amarga e água doce, você foi a glória. Você foi a glória. Não tem mais glória. Aí você fica reclamando, mas eu não sinto mais a presença de Deus, mas eu não sei o que, mas está cheio de desavença, de intriga. Olha o que fala aqui, ó. Então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus pastores, afinal somos irmãos. Ou seja, começaram a brigar lá os pastores por causa da terra. Sabe o que ele fez? Escute, a Bíblia compara a terra que ele deu para o Ló, que ele falou, escolha. E claro, Ló escolheu toda a margem do rio Jordão.
O que ele escolheu? A Bíblia fala assim, ele escolheu algo como o jardim de Deus. O que era? O paraíso. Era o paraíso daquela região. E Ló foi para aquela região. Mas o cara não tem desavenças com ele, não guarda rancor, não é vingativo, ao contrário, volta para ajudar. Coloque Gênesis 14 aí na frente, só para nós entender rapidamente. Aí o Ló está lá onde? Onde o pastor falou que estava o Kedorlaomer, em Sodoma. Está lá o Ló. E aí os caras fazem uma guerra e levam o Ló preso. Ele se organiza com os 318 pessoas, que diz a palavra, que nasceram abaixo da regência dele. Ele pega os caras e se une com outros reis e vai lutar, e traz tudo de volta. E daí que ele chega naquele lugar que o pastor falou que ele vai dizimar para o Melquisedeque. Olha só, versículo 8, né? Não, 14, 13, não tem desavença, já foi. Põe lá, 14. Quando Abraão ouviu seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. 15. Recuperou todo, atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. 16. Até aqui. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seus parentes, seu parente Ló, com tudo o que possuía, juntamente com as mulheres e o restante dos prisioneiros. O Ló tinha se apartado dele, por causa que estavam brigando lá. Ele tinha vindo da terra dele e trazido Ló junto, protegido, o sobrinho. Mas ele não era um homem de desavenças, ele era generoso, ele era um semeador. Ele era um semeador, como o pastor explicou aqui. Ele semeou na vida, logo em seguida, com todos esses despojos, ele semeou na vida de Melquisedeque. Não quis nada para ele, ele falou, não quero nada para que não digam que eu enriqueci por causa de você, porque quem enriquece a mim é o meu Deus. Erga sua mão direita e diga assim, quem me enriquece, quem me dá bens, quem me dá saúde, quem me dá alegria, quem me dá relacionamento, quem me dá força, é o meu Deus, é o meu Deus. Aplauda Ele então, aleluia. Ele ofereceu o paraíso para o Ló, falou, não, pode ficar aí. Por quê? Porque ele era um homem próspero e vencedor. Pode vir, Joey, faz favor, e equipe. Ele era um homem próspero e vencedor, homem espiritual. É um homem próspero. Diga comigo, homem espiritual, é um homem próspero. Vamos lembrar de novo, o homem espiritual é aquele que o Espírito domina a sua alma. Coloca a sua mão assim, ó, bate assim, ó, diga, o Espírito domina a sua alma. Isso, só para você marcar isso, porque às vezes nós ficamos reclamando, mas nós não deixamos a nossa alma de lado, queremos colocar, a nossa alma, ela exige que nós fiquemos em casa, por exemplo, ela exige que nós desfrutemos o verão, ela exige que nós abandonemos, afinal de contas, o que tem. Tal pessoa fez uma reunião comigo, me ofendeu, ai meu Deus. O resiliente vai lá e fala assim, o que você disse? Sabia que eu me ofendi? Quero que você me peça perdão. É por aí. O homem espiritual é um homem muito próspero. Põe Gênesis 24, 35, escuta o que aconteceu com Abraão, com toda essa história dele. Gênesis 24, 35, olha o que fala. O Senhor o abençoou muito, e ele se tornou muito pobre, né? O Senhor o abençoou muito e ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas, bois, prata, ouro, servos, servas, camelos e jumentos. Quem que deu? Deus. Por que nós ficamos com a carne brigando aí, sofrendo? É
tudo que Satanás quer, que você não entregue teu espírito na mão do teu Criador. Que você não entenda que você nasceu para a glória dele. Que você não entenda para ser... Então talvez você esteja passando por um momento de desemprego, por um momento de dificuldade, por problema financeiro, por problemas de relacionamento. E Deus só está apertando você. Deus só está espremendo. Só está espremendo. Opa, tem mais suco nesse limão. Tem mais suco nessa laranja. Tem mais suco nessa couve. Tem mais suco, eu vou tirar tudo. Enquanto não. O que falta? Falta parar de mentir. Então para de mentir. Falta parar de adorar. Falta parar de precisa adorar. De se adorar, isso mesmo. Falta parar de se adorar. De adorar a sua alma. Homem espiritual, ele é protegido de Deus. Você precisa entender isso. Você é um protegido de Deus. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você é um protegido de Deus. Aleluia. Abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quer mais proteção que isso? Anda pela rua de mão erguida, de peito aberto, e fala assim: olha aqui, ó, eu sou um abençoado. Não, você não é, não importa. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Pronto, deixa para Deus. Não foi dito assim. Ele fez a vontade de Deus, e Deus deu para ele a justiça. Você faz a vontade de Deus, e Deus cuida de você. Agora olha para o outro lado e diga assim: você faz a vontade de Deus, e Deus cuida de você. Sabe por quê? Porque o homem que é espiritual é um homem circuncidado. E o que é um homem circuncidado? Essa semana eu estava conversando com o irmão, aí eu falei: homem circuncidado, né? O que é? É um homem que de fato nasceu de novo. De fato nasceu de novo. Tem gente que tem 20 anos de igreja e não nasceu de novo ainda. Ai, será verdade? É verdade. Não matou a sua alma. Não nasceu no Espírito. O Espírito não domina. Então o homem espiritual tem um coração circunciso. Vá lá no capítulo 17 de Gênesis e leia isso. Você vai entender. Ele corta fora tudo que não obedece à palavra. Pronto. Pastor, o que é ser homem? O que é ser homem circuncidado, circunciso? É aquele que obedece à palavra de Deus. Pronto. É testemunho vivo da fé. É inabalável. Vive em uma paz, na confiança, como nós aprendemos. Vive na presença de Deus. O homem espiritual é um homem de oração. Escute, você pode crer que depois de tudo isso, no capítulo 18, você vai ver lá, o cara intercede por Sodoma. Ele começa: Deus, se tiver 50 justos, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 25, Deus... E aí Deus manda os anjos na casa do Ló, e pega Ló e tira de lá. Daí depois acaba com Sodoma e Gomorra. Esse homem é um homem de oração. Homem espiritual é um construtor de altares de adoração em seu coração. Põe aí Gênesis 12, 7 e 8. Entenda isso. Olha que importante que é isso. Você lembra que os hebreus sempre construíam altares quando eles tinham uma vitória? Eles pegavam 12 pedras, eles construíam, eles marcavam. O palestrante que esteve aqui essa semana, o diretor financeiro da igreja Bethel dos Estados Unidos, que estava aqui conosco, ele pegou o clips, endireitou e falou assim: agora você pega a metade, você joga fora, para dizer que o demônio não tem mais poder sobre sua vida. E pega outra metade. Alguém falou assim para mim: pastor, eu vou colocar num quadrinho essa outra metade, porque isso vai marcar minha vida, esse seminário. Marcou minha vida. Eu peguei e guardei lá na minha gaveta. Falei: o que eu vou fazer com esse meio clips aqui? Estava pensando, vou pôr na porta da geladeira, para toda hora que eu vou na geladeira, e eu vou muito, então tomar água, gente, para. Então eu vou lá, eu vou pegar, olhar para aquele clipe e dizer: meu Deus, é um altar.
você precisa construir altares no seu coração. Olha o que Abraão fez. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão então construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Você pega a minha Bíblia, aqui eu uso mesmo, que eu ganhei, a primeira que eu ganhei da Raquel, da pastora, toda escrita, tem muitos altares lá, muitos altares. Aqui Deus falou comigo disso aqui, falou comigo disso. Olha, o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência, 18, dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e aí ao leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Sabe o que Deus fez? Deus levou ele para o Egito depois disso, para não passar fome. Deus salvou a mulher dele lá, que os egípcios estavam querendo, achar muito bonita. Devolveu ele para esse lugar. Você vai ver na Bíblia que ele volta nesse lugar, porque ele construiu um altar. Quando você constrói altares, Deus devolve a intimidade para você. Você precisa construir altares no coração. Você precisa ter aliança. Deus precisa conhecer o teu coração. E Ele precisa conhecer marcos no teu coração, no meu coração. Ele precisa conhecer marcos no nosso coração. Abraão era um homem de fé, resiliente, obediente, intrépido, disposto a entender que a vida dele era menor do que o amor de Deus. Você precisa e eu preciso, nós precisamos entender isso. Homem espiritual busca a glória de Deus mais que a própria vida. Homem, fique de pé, faz favor. Homem espiritual busca a glória de Deus mais do que a própria vida. Quero convidar você essa noite a entender isso. Quando você está na presença dEle, quando você se mantém com Ele e fala: bom, eu irei contigo, tu podes tomar minha vida em tuas mãos, eu estou disposto a fazer como Abraão, eu quero ser um homem de fé. Então eu quero pedir para você, olha para mim, eu quero pedir para você ser profético para a tua vida essa noite. Não importa a tua esposa, teu marido, é você. É você essa noite que vai ser profético para você. Eu quero que você crie agora um altar. Naquele dia que o pastor ministrou sobre Abraão, eu entendi o que é ser um homem de fé. Eu entendi o que é ser uma mulher de fé. Eu decidi colocar minha vida abaixo do amor de Deus. Eu decidi colocar a minha alma abaixo do meu espírito. E você escreve isso na sua Bíblia em casa, escreve isso no seu caderno, e você decide: agora sim, agora eu quero, eu vou